Putz, eu comecei a entrar no esporte desde criancinha, tipo, eu jogava futebol. Então, tipo, meio que profissionalmente eu comecei a jogar futebol no São Caetano. Joguei de São Caetano dos 12 até os 16. Aí de São Caetano eu fui jogar no Corinthians. Do Corinthians eu joguei dos 16 até os 17. E aí foi onde eu tava meio que transitando para ser profissional ou não. E por questões financeiras não consegui me tornar profissional. E entrei na faculdade de Educação Física, né? E ficar ainda naquela transição, aquele sonho frustrado que toda criança tem de ser jogador de futebol, não ser jogador de futebol, o que fazer. E fiquei na faculdade de Educação Física, joguei ainda na faculdade. A primeira faculdade de educação física que eu fiz foi na Uniban, antiga Uniban. Aí fiquei no time da faculdade, conheci várias pessoas lá na faculdade. Aí fiz um período na Uniban, se eu não me engano eu fiz 2 anos e meio na Uniban. Aí por questões financeiras também acabei parando. Fiquei um tempo parado da Uniban. Aí eu fui depois de 1 ano, fiz publicidade e propaganda. Aí fiquei meio nessa transição, tipo, o que eu faço agora, né? Fica meio perdido e voltei a jogar bola na várzea. Aí fiquei jogando bola na várzea aqui em São Bernardo, joguei vários times aqui em São Bernardo. Fiquei jogando pra jogar, tipo, ganhar R$50 jogando bola, R$100 jogando bola. E até então, tipo, futebol americano não estava na minha vida. Até então, jiu-jitsu também não estava na minha vida. Entraram depois na minha vida. Isso eu estava com 18, 19 anos. 18, 19 anos. Essa transição... 18, 19 não. Você conclui no ensino médio, 17, 2 anos e meio de faculdade. Então, uns 19, 20 anos. E meio sem grana. Até que eu consegui uma bolsa depois de novo na faculdade. Nessa época que eu comecei a jogar bola na várzea. E voltei para a faculdade de Educação Física e fui fazer na Unip. Aí foi onde eu me formei na Unip. Fiquei o tempo na Unip até me formar em licenciatura. Aí fiquei formado em licenciatura na Unip e tal, me formei. E nisso, depois que eu parei com a Educação Física, também fiquei um período perdido em relação a estudo, meio que sem saber depois o que fazer, e foi aí que eu entrei pro Jiu-Jitsu. Então eu entrei tipo de corpo e alma no Jiu-Jitsu, né? Então fiquei período tipo de competição minha no Jiu-Jitsu, foi daquele meu foco do futebol foi direto pro Jiu-Jitsu. Tudo pro Jiu-Jitsu. Fiquei só de faixa branca, acho que eu fiquei 5 anos na faixa branca, tipo direto, ininterrupto, competindo todas as competições de Jiu-Jitsu. Então fui campeão paulista, fui 3º colocado nacional, lutei sul-americano, tipo, fui lutando tudo. Depois fui pra faixa azul, fiquei mais 3 anos de faixa azul. Fiquei bastante tempo também lutando bastante. Hoje eu ainda sou faixa roxa, mas hoje eu sou mais relaxado já. Já tô há quase 5 anos na roxa, mas aí entre indas e vindas também, porque eu comecei a me dedicar agora essa parte do futebol americano, que entrou com tudo na minha vida. E entre isso comecei a fazer outras faculdades, fiz faculdade de logística, que não consegui concluir também porque não me achei muito na área. E hoje eu faço empreendedorismo, que também tem mais a ver hoje com o que eu faço. E já me achei muito mais na área com essa faculdade, que também vai entrar ligado com futebol americano. E concluí também curso de marketing, que também vai entra tudo direto com o futebol americano, me ajudou bastante. Então acho que a parte esportiva minha veio muito do futebol, que me ajudou a ter essa vontade de sempre estar no meio do esporte, mas o jiu-jitsu e o futebol americano foram as 2 coisas que me fizeram gostar mesmo de esporte. E a educação física também só veio para complementar isso para mim. Então acho que a minha parte é essa mesmo. Foi tipo aquela paixão, foi avassaladora, né? O meu primeiro contato com o futebol americano, eu acho que foi nessa transição desses 24 anos. Um amigo meu, Bruno Rutgel, ele jogava no Corinthians Steamroller, que não era Corinthians na época, chamava Diadema Steamroller, e ele me chamou para ir treinar. Porque como eu fazia jiu-jitsu, ele falou, cara, sua cara é esse esporte aí, você vai curtir. E eu lembro que a gente foi treinar várias vezes, e eu falava, mano, que loucura, ficar treinando de sábado e domingo aí e tal, eu não quero isso pra mim não, eu quero competir no jiu-jitsu. E tempos depois,
depois que eu me formei, ele também se formou na educação física. Ele estava numa equipe que se chamava Diadema Diamond e precisava de um preparador físico nessa equipe. E nessa transição, quando eu me formei, eu estava na minha cabeça, como eu não queria continuar sendo jogador de futebol e essas coisas, eu achei que a preparação física me deixaria mais próxima a isso. Ele falou, pô, por que você não vai ser preparador físico do Diamond? Vai ser legal para você, você vai estar em contato com o atleta e tal. E eu fui. E esse primeiro contato lá, acho que eu me apaixonei no primeiro dia. Que é totalmente diferente a TV para a realidade, ainda mais a realidade do Brasil ainda, que é totalmente diferente. Então, me apaixonei no primeiro dia, de ver todo mundo treinando sem reclamar, ver vários biotipos de pessoas treinando, várias pessoas empolgadas, sem ganhar R$1 para estar lá, treinando. O treino era de domingo à noite, começava às 5 horas da noite, acabava tipo 8, 9 horas da noite num domingo, todo mundo junto. E loucura, e eu fazia umas loucuras também que hoje em dia eu falo que é absurdo. Falava pros caras correr arquibancadas, ficar subindo e descendo arquibancada. Uns caras de 100 e tantos quilos fazendo burpee. Hoje em dia eu falo, nossa, velho, já ter destruído alguém. Aprendi muito também com isso. Quase matei vários. Legal. E quando eu tive esse contato com o Diadema Diamond, nessa parte de preparação física, e fui gostando, aí eu fui realmente querer saber como era a preparação física do futebol americano, porque eu tive a noção depois de um tempo que o que eu estava fazendo era errado, e eu falei, não, peraí, que eu preciso ter a noção de que tem cara de mais de 120 quilos, tem cara de 50 quilos, tem cara de 90 quilos, tem cara que não treina na academia. Então eu quis começar a entender, porque é muito complexo. Então eu quis me adaptar e eu fui gostando mais ainda do estímulo que eu dava para eles respondiam esse tipo de estímulo para mim. Então nessa parte de preparação física foi me encantando. E ao longo disso eu fui reparando como era a estrutura do time, como era a gestão de um time. Sempre me encantei com essa parte de gestão esportiva e fui vendo as brechas que esse time dava, fui ficando com isso na minha cabeça ao longo do tempo, fui vendo os pontos positivos e negativos que esses times tinham. Depois desse time eu passei por um outro time que chamava Santo André Werewolves, um abraço pro pessoal do Werewolves. Fiquei um mês nessa equipe, depois de, se eu não me engano, depois de 4 ou 5 anos, que eu fiquei bastante tempo no Diamond. Fiquei um mês no Werewolves e nesse um mês que eu fiquei lá que entra a história com o São Bernardo Avengers. Esse é o mês que eu fiquei lá, o meu ex-vice-presidente, o Guilherme Magalhães, ele falou pra mim, pô, por que a gente não faz um time e leva pra São Bernardo? Eu falei, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, pô, eu conheço um pessoal da Secretaria de Esporte, da Secretaria da Cultura, e eles podem ajudar a gente. Eu falei, beleza, então vamos fazer um projeto, escrever, a gente leva para eles. E nesse meio tempo, eu não sei o que aconteceu, o pessoal do Werewolves descobriu que a gente estava fazendo um projeto. Então, quando eles descobriram esse projeto, o que eu fiz? Eu levei para eles primeiro o projeto. Falei, ó, a gente está para fazer um projeto, tá para levar para São Bernardo, a gente gostaria que vocês fossem junto com a gente para São Bernardo. Para tirar o time daqui, a gente leva para lá, provavelmente a gente vai conseguir estrutura, conseguir mais coisas, a gente leva o time para lá. Eles não gostaram, recusaram, e nesse período mandaram eu e o Guilherme embora. Por mensagem de texto. Legal, até então, esse é um pouco do que a gente sofre no futebol americano, meio amador. Aí beleza, e aí ficamos, se eu não me engano, um mês e meio estruturando. Chamamos vários jogadores que a gente conhecia, que estavam parados sem jogar, alguns jogadores que eram do Diadema, alguns jogadores de outras equipes, e isso a gente foi formando o que é hoje o São Bernardo. Os primeiros nomes que a gente tinha pensado era horrível. Me conta um pouco. Horrível. Os primeiros nomes foram Herói São Bernardo, Batateiro São Bernardo, porque falaram que aqui é a batata, né? Os batateiros. Não, vamos botar uma batata lá e virar batateiro. Foi batata, não tem nada a ver. Aí foram São Bernardo Steelers, Brotherhood São Bernardo. Foram os nomes. E era um A de SBA. Não, era SBC. Era SBCH, que era de Herói São Bernardo.
Inclusive o nosso CNPJ é esse aí. Aí a gente fez uma votação com os diretores que tinham. A gente colocou vários nomes. Falou, o nome que tiver mais votos é o nome que vai ganhar. E aí um dos nossos diretores, que hoje está no time ainda, o Facundo, ele gosta muito do Avengers. E ele falou, ó, vou colocar Avengers. E a gente, não, mas não tem nada a ver com desenho aqui não. E ele falou, não, pô, vamos ser um anti-herói. Tem a historinha do anti-herói. E aí venceu o Avengers. E aí a gente tirou esse SBC, o H, deixou só o A de Avengers. E aí a gente criou uma história em cima disso. Então a gente veio para ser os anti-heróis. Por quê? Tipo, a gente veio para combater tudo que tá de errado dentro do futebol americano. Então, contra a panela, contra as coisas erradas que acontecem, a gente veio para ser o oposto de tudo que acontece. E a gente faz realmente isso. E esse A, que a gente mudou hoje, é uma caveira, o símbolo do Avengers, esse A é uma fonte de internet. A gente falou, putz, isso aí pode dar um processo pra gente um dia. Aí a gente ficou pensando e desenvolvemos esse logo que hoje é uma caveira. Então a gente pediu para um desenvolvedor que é de fora do Brasil, para o cara desenvolver pra gente, para fazer esse logo pra gente, a gente patenteou o logo. Então hoje a gente tem um Avengers, tem esse logo, só a gente tem isso daí. Único. E mais ou menos assim que surgiu o nosso nome, surgiu a história do nosso time. Foi graças também ao secretário de esporte aqui de São Bernardo, o Alex Monhon. Desde o primeiro dia que a gente levou para eles o projeto, no primeiro dia ele aprovou. Então ele sempre teve a vontade de ter mais esportes em São Bernardo. E acho que, não sei se foi o dia, se foi a hora, se foi Deus que iluminou a cabeça dele, mas ele quis no primeiro dia que o futebol americano estivesse aqui. E ele incentiva a gente e ajuda a gente pra caramba, né? Com estádio, com transporte, com tudo que a gente precisa, ele é um cara que ajuda a gente demais. Então a gente é muito grato a ele por causa disso. Ó, hoje em torno do nosso elenco, a gente tem 120 atletas. A gente tem no staff, eu posso até estar sendo injusto, mas tem mais de 12 meninas que ajudam a gente no staff e elas são sensacionais. A gente tem 2 nutricionistas, a gente tem 2 fisioterapeutas que ajudam a gente tem um médico ortopedista, posso estar sendo injusto aqui, depois eu vou lembrando para falar. Nós temos 5 coaches, um coach ofensivo, um coach defensivo, um head coach, um coach de setor, que é de wide receiver, e eu também hoje estou na função também como coach, ajudando o coach ofensivo, e além de ser presidente da equipe. A gente tem na diretoria do time, tem um diretor jurídico, uma diretora de marketing, um diretor comercial, um diretor financeiro, um diretor contábil. Posso estar esquecendo também, mas tem uma equipe bem grande. Por nós termos um CNPJ, nós somos hoje uma empresa. Então tem bastante gente trabalhando com a gente. Não são todos remunerados. Remunerados hoje só são os coaches e a parte contábil da equipe são remuneradas. A nossa equipe de marketing, que é extremamente profissional, ainda não são remunerados. A gente gostaria e quer muito ajudar eles. A gente tem um patrocinador master hoje que é a Lunar, que é a transportadora, que realmente injeta dinheiro na gente, fora a prefeitura, que é a nossa patrocinadora que ajuda a gente. Tem vários parceiros que ajudam a gente, mas não nos ajudam com aporte financeiro, e sim pontual, com material, alguns produtos, algumas coisas que a gente precisa. A minha relação hoje com os atletas, desde o começo sempre foi de amizade. Eu sempre procuro pregar que primeiro são as pessoas, depois são os atletas, porque a gente ainda não é um time profissional. Então cada um aqui tem um problema diferente. Então cada um tem alguma coisa e está passando por alguma coisa, seja eu, seja os coaches, seja os jogadores, seja o staff, todo mundo está passando por alguma coisa. Então a gente procura entender, a gente procura estar próximo. Não é fácil, porque mesmo sendo um esporte amador, tem muita cobrança, você viu, tem muita cobrança. A gente passa sábado e domingo treinando, quarta-feira treinando, que a gente colocou um treino a mais na semana. Então a gente treina, são 4 horas no sábado, 2 horas no domingo e 2 horas na quarta. São 8 horas de treino na semana, fora lives de estudo. Então são
1 hora na terça, 1 hora na quinta. A gente passa 10 horas numa semana junto. Se bobear, a gente passa mais tempo entre a gente do que com a nossa família. A gente fica muito tempo junto e ninguém é remunerado. Fora a academia que todo mundo treina todos os dias. É muita cobrança. E a gente procura entender eles, a gente procura entender a família, porque não é fácil. Vários podem ser que não tenham apoio familiar, apoio de mãe, de pai, de esposa, de namorada. Então tem dia que a galera vem treinar aqui, tá para baixo, porque não tem um apoio dentro de casa, então a gente tem que entender, a gente tem que estar perto. Além disso, principalmente eu acho que nesses 6 meses desse ano, pós-pandemia, teve atleta aqui que teve problema com bebida, foi internado para se tratar com bebida. Teve atleta do nosso time que foi preso e foi solto recentemente, porque se envolveu em briga. Teve atleta do nosso time, e são vários, com problema de depressão, que a gente ajudou, que a gente tentou ajudar. Teve vários atletas com problema de desemprego. Então são vários problemas que a gente tentou estar junto, que a gente tentou estar perto, tentou dar algum suporte. E isso não fui só eu, o time todo abraçou. Então teve atleta que estava com problema com algum familiar com problemas de doença, são vários, não foram poucos. Atleta com a mãe em casa, que o pai batia. Enfim, teve muitos problemas e tem. Então a gente não é só uma parte esportiva, como é que eu posso falar? É um lado humano, é humanitário, não é só esporte. O esporte acho que é o que reúne a gente para praticar, mas é muito maior do que isso. É a parte humanitária mesmo do negócio aqui que faz a gente continuar, faz a gente não desistir, porque pode ser que a gente esteja tirando várias pessoas de fazer um monte de coisa errada nesse momento. Então é muito maior do que só um título, que a gente já vai falar, mas é muito maior do que só ter um campo legal, do que só ter um apoio. Apoiar e ajudar as pessoas, isso é muito maior do que qualquer coisa. Enfim, depois de 4 anos de time em campo, a gente conseguiu ser campeão paulista da Série Ouro, que faz a gente ter o acesso para a Série Diamante. Só para explicar, no Campeonato Paulista são 3 divisões, Série Diamante, Série Ouro e Série Prata, isso mesmo. São primeira, segunda e terceira divisão. Nós estávamos na segunda divisão desde o começo e fomos agora para a primeira divisão. Tivemos convite para subir direto para a primeira divisão, porque pela pandemia equipes desistiram, então poderíamos ter subido direto para a primeira divisão, mas não foi uma opção para a gente queria ganhar isso em campo, ter o prazer de conseguir isso em campo e a gente conseguiu. E esse ano foi o que a gente conseguiu realizar esse sonho. O calendário, esse ano nós jogamos, até o título foram 5 jogos, foram 3 jogos na primeira fase, semifinal e final. Jogamos o primeiro jogo contra a equipe do Mauá Vikings, segundo jogo contra a equipe do Tatuapé Monsters, terceiro jogo contra a equipe do Sorocaba Vipers, semifinal contra a equipe do Santo André Werewolves e final contra a equipe do Mauá Vikings de novo. Fomos campeões invictos, ganhamos os 5 jogos, acabamos como o melhor ataque da competição, melhor defesa da competição, melhor saldo da competição. Não conseguimos o melhor atleta MVP. O melhor atleta MVP foi o atleta Noé, da equipe do Tatuapé Monsters, um grande atleta, inclusive. Mas ficamos ali com o nosso atleta, o Marco Aurélio, parelho com ele ali. Foi uma campanha muito difícil por tudo isso que a gente estava conversando. Porque nesse período todo desses 6 meses, tudo isso aconteceu em meio ao campeonato. De atleta que foi preso, de atleta que teve problema com bebida, de atleta que teve problema em casa, com o familiar, com problema com a mãe, com o pai. Atleta nosso jogou com LCA rompido, atleta nosso jogou com lesão de clavícula rompida, teve que jogar e todos jogaram machucados. Quiseram jogar, não quiseram abrir mão de jogar, foi meio loucura. A gente quis não deixar eles jogarem, por isso que eles ficaram se tratando muito na fisioterapia. Teve atleta que jogou com lesão na panturrilha, eu não lembro exatamente, mas ficou com uma fissura na panturrilha. Ele ficou 3 semanas, 4 semanas tratando, a fisioterapeuta não deixou ele jogar, aí a gente deixou ele de fora 2 jogos para ele jogar a final. Tiveram várias situações e a gente tentou de tudo quanto é forma contornar isso para que eles pudessem jogar. Dentro do campeonato aconteceram algumas coisas
que a gente poderia ter se abatido, mas a gente não se abateu. Primeiro jogo, a gente tenta sempre ser cordial com todas as equipes. Então a gente leva flâmula para todas as equipes, mostra de cordialidade para todo mundo. Primeiro jogo, nosso primeiro adversário, a gente deu a flâmula, eles jogaram no chão, jogaram fora a flâmula, tanto que a nossa torcida que pegou a flâmula, inclusive foi o adversário da final. Em gravação de vídeo, eles falaram algumas bobagens em relação a gente. Enfim, isso poderia ter feito a gente perder a cabeça, a gente não perdeu a cabeça. Segundo jogo, do nosso adversário falou dentro de campo que ia atirar no jogador do nosso time. Coisa de várzea, futebol de várzea, sabe? Bobagem, né? Porque não vai acontecer isso. Mas isso fez com que um jogador do nosso time fosse expulso, que ele perdeu a cabeça. O terceiro jogo, na torcida, um torcedor da equipe adversária puxou uma faca para um torcedor nosso, e aí a torcida interveio, chamou a polícia. Quarto jogo, acho que o quarto jogo foi mais tranquilo. No quarto jogo teve o nosso atleta, esse atleta que teve um problema com bebida, ele ficou um mês se tratando na clínica, ele saiu só para jogar. E no jogo ele chegou, infelizmente, embriagado, chegou muito embriagado, e a gente viu no estacionamento. E a gente não queria deixar ele lá porque poderia ser pior até para ele. E a gente tem um código de conduta no qual a gente até poderia expulsar ele. Só que a gente viu que poderia ser muito pior. Então a gente trouxe ele para dentro de campo, deixou ele vestido para ficar do nosso lado, mas ele começou a dar problema para a gente e tiramos ele e ele foi embora. Então a gente ficou meio com a cabeça que poderia ter acontecido alguma coisa com ele, mas graças a Deus não aconteceu isso no quarto jogo. E o quinto jogo, que foi a final. Aconteceram algumas coisas na final. Não sei se você chegou a ver também que está acontecendo na internet, mas é até bom eu falar isso. Aconteceram algumas coisas aqui na final, de lance de muita provocação desnecessária. Mais uma vez partiu dos dois times, mas o lance principal partiu da torcida. A gente não sabe se foi da nossa torcida ou da torcida ou da torcida que estava aqui. A gente não pode falar que foi da torcida do adversário, porque não foi, né? Ou de alguns outros caras que poderiam estar aqui, mas teve uma fala infeliz de alguém falando para o jogador voltar para o Ibama, ou ir para o Ibama. Isso é uma fala extremamente infeliz e racista. E a gente está averiguando, a gente está indo até o fim, e vai achar a pessoa para processar. E a gente é totalmente contra o racismo, e tem que tomar muito cuidado com o que fala, e com o que solta, porque isso tem que ser averiguado. Você não pode ser, exatamente, você não pode ser inconsequente de soltar alguma coisa e promover o ódio. Tanto para nós, do Avengers, que a gente não tem culpa, porque ninguém aqui é racista, eu não sou racista, ninguém do meu time é racista. Então colocaram peso nas nossas costas, que a gente não tem culpa nenhuma, a gente como time. Como torcida, a gente está indo atrás e a gente vai achar a pessoa. O pessoal do Vikings também não tem culpa nenhuma, porque eles foram que sofreram racismo. O Carlos Eduardo, que foi a pessoa que sofreu racismo, não tem culpa nenhuma. Então que ninguém fale nada para ele. Ele foi uma vítima disso, a gente vai atrás. Inclusive eu mandei mensagem para ele ontem até. A gente está dando total aporte para ele, até aporte jurídico se ele quiser, para a gente ajudar ele juridicamente para achar a pessoa e processar. Então todos os jogos teve alguma coisa. Isso é muito ruim, né? Eu ainda não me sinto totalmente campeão, porque isso me deixou muito, muito triste. A gente está vivendo em 2022, esse tipo de coisa ainda está acontecendo. O pessoal está disseminando muito ódio. A gente está vivendo em 2022, a gente está tendo que falar de racismo. Falar de discriminação, de um monte de coisa, onde a gente poderia estar todo mundo feliz aqui, tanto o Avengers por ter sido campeão, quanto o Vikings por ter sido vice-campeão. Todo mundo conquistou alguma coisa aqui, a gente está perdendo a oportunidade de ser feliz por ter falado de alguém feliz que estava aqui. Mas isso não vai passar impune. A gente não vai deixar isso barato, nem um pouco barato, porque isso é crime. E, mais uma vez, eu não sou racista, ninguém aqui é racista, ninguém do Avengers é racista, ninguém do Vikings é racista. Se algum torcedor, seja nosso, deles ou de qualquer outra pessoa que estava aqui for racista, a gente vai atrás, a gente vai achar e essa pessoa vai ser punida e vai pagar. Então, até a oportunidade de falar isso aqui é bom porque todo mundo saiba disso.
E, enfim, todos os jogos teve alguma coisa, todos os jogos teve. O peso da conquista é muito legal para todo mundo, porque a gente batalhou muito para isso, mas fica essa nota que às vezes nem tudo é da forma que a gente gostaria que fosse, né? A alegria não está sendo tão grande para mim, pelo menos, por causa disso. Episódio lamentável de racismo, cara. Começou na sexta-feira à noite, a gente soltou um vídeo para os atletas, de todos os familiares deles, mandaram mensagem para eles de incentivo, vários caras não imaginavam isso, todo mundo chorou e foi muito legal. No sábado, a gente conseguiu colocar aqui 2.000 pessoas no estádio, para um jogo de futebol americano isso é enorme, então foi muito legal, tanto os torcedores nossos quanto do Vikings veio e foi muito legal. O jogo começou pra gente muito legal, porque a segunda bola a gente conseguiu fazer o touchdown. Então acho que a impressão que passou é que a gente ia conseguir fazer um placar bem elástico. E não foi isso que aconteceu. Foi um jogo bem disputado, a equipe do Vikings endureceu bastante. Em termos de chances criadas, eu não consigo ver muitas chances criadas deles e até nem muitas chances criadas nossas. Acho que faltou detalhes para os dois fazerem um jogo até mais elástico. Mas as duas defesas foram muito bem. Eu acho que a Avengers, pecou em muitos detalhes de pontuar. Aconteceram alguns lances, um lance capital para nós Avengers foi a ejeção do nosso jogador, o Marco Aurélio, que é o nosso MVP. Ele foi ejetado por uma suposta agressão a um jogador e a gente crê que não foi agredido. Foi até um lance na sideline, faltando, se eu não me engano, 4 jardas para pontuar, nenhum jogador agrediria um outro, faltando 4 jardas para um ponto. Então eu acho que ele não agrediria, ainda mais porque eu conheço a índole dele, eu sei do caráter dele, que ele não faria isso. Qualquer outro jogador pode ser que faria, ele não. Então isso fez com que a gente perdesse a posse de bola, a gente recuasse e a gente não conseguiu pontuar. Então pode ser que nisso fizesse o nosso jogo melhorar, até a equipe do Vikings também pudesse melhorar com isso, e o jogo, depois desse lance, travou tanto pro Avengers e tanto pro Vikings. Então os dois times ficaram, acho que com receio de jogar. E após isso, se eu não me engano, fizemos um touchdown, então ficou 13 pontos para nós, e o Vikings no final do jogo fez um touchdown também, que deixou o jogo mais quente, ficou 13-10, mas também não teve muitas oportunidades nem para eles, nem pra gente. Ficou um jogo dentro de campo, taticamente morno, mas para a torcida foi um jogo bem legal de assistir. Eu não vou conseguir lembrar exatamente a sensação, mas eu vou tentar dar a noção, porque quando acabou eu corri e pulei na arquibancada. Eu não vou lembrar exatamente. E antes de acabar o jogo eu tirei a camisa aqui na sideline, aí tomamos falta também, a culpa foi minha aqui. Mas foi acho que foi uma coroação ao longo desses anos, porque no nosso time vários jogadores e técnicos não tinham conquistado o título antes. Então tem vários jogadores e técnicos do nosso time que eles foram vice-campeões várias vezes e nunca ganharam nada. E eu sempre ficava pegando no pé deles, falando que eles sempre foram vice, que eles nunca ganharam nada. Que eles eram o Vasco do futebol americano. Eu zoei bastante os caras com isso. E aí quando acabou o jogo eles falaram, agora fala que eu sou vice. E então foi legal a brincadeira. Mas foi para coroar eles. Eu acho que mudou muito a mentalidade deles para esse ano, para eles conseguirem ganhar. Mudou a mentalidade dos outros, para saber que um time campeão, você tem que abdicar de muita coisa. Tem que abdicar de noitada, tem que abdicar dos prazeres para você conseguir ser campeão. Ou equilibrar os prazeres para você conseguir ser campeão. Ninguém consegue ser campeão fazendo tudo que você faz normalmente. O campeão é o cara que faz tudo diferente. E eles entenderam isso. E foi a sensação A sensação, melhor dizendo, é que quando você faz tudo certo, quando você tem um bom caráter, quando você é exemplo para as pessoas, quando você não puxa o tapete de ninguém, quando você consegue tirar o melhor das pessoas e você ser exemplo para alguém, você está no caminho certo. E essa foi a melhor sensação, de que você fazer o certo ainda hoje é a melhor coisa que você pode fazer. Então essa foi a sensação de ganhar. Tipo, putz, eu tô no caminho certo. Essa foi a sensação. E espero que no próximo semestre tenha outro campeonato.
a Pick Six Cup. Espero que a gente entre para ganhar a Pick Six. Ano que vem a gente vai jogar a Série Diamante, que é a primeira divisão da SPFL, da Liga de Futebol Americano. Eu sei que ser campeão agora é uma realidade um pouco distante, mas espero que a gente consiga chegar nos playoffs no primeiro ano, que a gente consiga isso. Segundo semestre tem o Campeonato Brasileiro, a gente vai entrar na segunda divisão. Espero que a gente também consiga playoffs na segunda divisão. Espero que daqui a 2, 3 anos a gente consiga de novo entrar e conseguir ser campeão. É passo a passo. A gente não vai prometer algo ou falar de alguma coisa que a gente não vai conseguir cumprir agora, mas a gente vai conseguir. Tem. Provaram, né? A gente tem um time competitivo, tem uma mentalidade competitiva e forte, e mesmo que a gente perca, a gente vai vender caro para todo mundo. E mesmo que a gente ganhe, a gente não vai ficar satisfeito de ganhar, de só ganhar. A gente quer ganhar e mandar uma mensagem, como eu falei agora, que fazer o certo ainda é o certo. É o caminho certo. É isso que a gente espera. É isso aí. And I will tell you where